Colossenses capítulo 4, versículo 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E quando esta epístola, Paulo se encontrava preso neste momento de seu ministério. Porém, sempre que possível, se comunicava com as igrejas por ele fundadas e com aquelas outras por ele supervisionadas, porque se encontravam sob sua jurisdição e campo de ação, no caso as igrejas do mundo gentílico. O apóstolo recebeu de Epáfras as informações do que estava se passando na igreja de Cristo que estava em Colossos. E como não podia viajar para resolver os problemas pessoalmente, resolveu escrever esta carta com suas exortações e recomendações para a edificação do povo de Deus. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, o apóstolo já tinha plena certeza de que esta epístola chegaria ao seu destino final, que era justamente a igreja local de Cristo Jesus na cidade de Colossos. Como também tinha convicção de que sua comunicação chegaria ao conhecimento de todo o povo de Deus naquela cidade. Até porque os portadores desta correspondência eram pessoas de absoluta confiança do apóstolo. Certamente, Epáfras convocaria uma grande reunião solene com todos os que faziam parte da Igreja de Cristo em Colossos, para em voz alta ser lida tal carta diante de toda a igreja, coisa que era costume naquela época, para que todos pudessem aprender com a palavra de Deus. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja. Neste mesmo tempo do ministério de Paulo, várias de suas epístolas já circulavam entre as igrejas por ele fundadas e também entre aquelas que estavam sobre sua jurisdição supervisional. No caso da igreja de Laodiceia, assim bem como na de Colossos, não foram fundadas diretamente por Paulo, como também a de Herápolis. Mas como o apóstolo era tipo um supervisor geral das igrejas cristãs no mundo gentílico, por meio de Epáfras e outros cooperadores e auxiliares de Paulo, ele fazia questão de que suas cartas circulassem por todas as igrejas. Paulo também mantinha as igrejas informadas sobre o que se passava com ele e o seu ministério.
Tudo isso como prova de seu cuidado e amor fraternal para com todos os seus filhos na fé, para com aqueles que faziam parte na época da Igreja Remida de Cristo Jesus. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. Apesar desta igreja não ter sido fundada por Paulo, mas o apóstolo foi o responsável pelo envio dos missionários cristãos que levaram o evangelho a toda aquela região. De forma que o autor desta carta desejava, ao mesmo tempo em que esta recomendação desta carta que estava sendo enviada para Colossos deveria também chegar à Igreja de Cristo que estava na cidade de Laodiceia. E não somente chegar até aquele lugar, mas assim como deveria ser lida em Colossos, do mesmo modo, ela teria que ser lida também para toda a Igreja do Senhor Jesus naquele lugar, em Laodiceia, e que circulando chegasse também a outras comunidades cristãs daquela mesma região. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses e a que veio de Laodiceia. Esta carta ou epístola a que se refere o escritor tem sido motivo de muitos debates entre os intérpretes do Novo Testamento, porque não há uma correspondência original preservada deste escrito. Verdade é que muitas conjecturas se têm feito a esse respeito, entre elas de que parte desta carta aos Colossenses seria, portanto, esta carta referida pelo apóstolo e que foi editada como sendo enviada unicamente à Igreja de Cristo que estava em Colossos, e não as duas correspondentemente. Outros sustentam de que esta carta foi extraviada. Já outros dizem que é a epístola enviada a Filemon. Seja como for, o que Paulo recomendava teria que ser feito de acordo com aquilo que ele estava expressando nesta sua correspondência. Finalmente, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. O que fica bem claro neste caso é de que o escritor deseja que essa correspondência, seja ela qual for, fosse também lida diante da Igreja do Senhor Jesus em Colossos, assim como a enviada aos Colossenses seriam lidas em Laodiceia também. Essa reciprocidade representava o interesse do escritor em manter as igrejas bem informadas. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.